aquela festa porque ele gostaria de mostrar, né, para aqueles homens. Ele já estava já um pouco elevado, porque era uma festa, então já tinha, né, se encharcado muito da bebida. E ele queria mostrar a beleza da esposa dele para os seus convidados. E aí, Vasti, ela não foi sábia, ela foi insubordinada à ordem do rei, à ordem do esposo dela, né? E aí ela não apareceu na festa. E aí, com isso, o rei, ele se zangou muito. E aí ele reuniu lá, né? Porque ele é o rei, ele tinha uma palavra, né? E a palavra do rei, ela é decreto. Então, e aí ele ficou muito chateado. E aí ele não podia também, diante das pessoas, diante da reputação dele, feria a reputação dele diante das pessoas. E aí ele chamou lá os conselheiros dele e perguntou para os conselheiros, nesse caso, né? Como que faz? Porque a separação também não poderia acontecer, mas nesse caso ela foi insubordinada à ordem, né, do rei. E aí os conselheiros começaram, mas nesse caso, como ela foi insubordinada, você pode sim, né, arrumar uma outra rainha para ocupar o lugar de Vasti. E assim foi feito. E aí, para escolher a rainha, eles fizeram um concurso de beleza. E aí, Mordecai era uma das pessoas, um dos conselheiros que trabalhava ali para o rei. E aí ele ficou de ouvido, né, ali no que estava acontecendo, e logo ele já pensou em Esther. Porque o Senhor Jesus, ele tem a forma dele trabalhar, né? O Senhor Jesus, ele tem os planos, os caminhos dele de trabalhar. E aí ele logo já pensou em Esther. Então, aí começou aquele concurso, várias jovens, bonitas, donzelas, virgens, né? E por fim, Esther, ela recebeu todo um tratamento, passou por um processo, assim como as outras jovens, as outras mulheres. E aí, mais ou menos, isso foi um período de 1 ano. E aí, Esther, por fim, ela teve um encontro com o rei. E ele se agradou. O rei achou favor da vida de Esther. Achou ela, a beleza dela, né, algo diferenciado, que o Senhor Jesus já tinha dado para Esther. E aí ele se agradou dela e fala que ele fez dela a rainha. E Esther se torna a rainha da Pérsia. E um dos homens que trabalhavam com o rei, chamado Ramã. Ramã, ele era um homem soberbo, um homem perverso, inimigo dos judeus, inimigo do povo de Deus. E aí o que acontece? Ele se incomodava porque Mordecai, ele não se dobrava diante de outros deuses. Ele não vendia, né, a fé que ele tinha para se dobrar. E aí, todas as vezes que Ramã, por ser alguém de uma patente, né, muito, muito elevada, a qual o rei tinha dado para Ramã, ele tinha, todos os judeus e todo o povo da Pérsia tinha que se dobrar quando Ramã passasse. Só que Mordecai, que era o tio de Esther, que trabalhava ali, não fazia isso. Isso irritava muito a Ramã. E aí que inicia todo o contexto daquilo que o Senhor Jesus quer trazer para nós nessa noite. Começando falando a respeito disso, de Mordecai, de não se dobrar diante de Ramã, que era inimigo do povo de Deus. Muitas das vezes eu e você, nós não nos dobramos diante do inimigo, não nos dobramos diante daquilo que Satanás ele tem forjado. E isso gera incômodo, assim como gerou na vida de Ramã. E ali Ramã, ele ficava muito irado com Mordecai. E aí ele pediu para o rei, né? Inventou, fez toda algo para o rei, que tem um povo aqui no reino, que são os judeus, que eles desobedecem a sua ordem, rei. Eles não se dobram diante, né, de nós, não se dobram diante do Senhor, eles estão desobedecendo a sua ordem. E aí acontece que um rei escreve um decreto. E todo aquele que não se dobrar, no caso o povo judeu, exatamente ao povo judeu, seria morto, né? Em tal data, estava marcada já o dia da morte desse povo. E aí fala que Mordecai, ele ficou muito triste. Ele entrou em luto. Ele jogou cinzas sobre a cabeça dele.
E ele entrou em um processo de grande humilhação. E eu quero trazer a primeira pessoa que eu quero trazer na ministração dessa palavra, algo que o Senhor compartilhou comigo, eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de Mordecai. Mordecai, ele se entristeceu e fala que ele clamou em alta voz pela cidade. Ele passeou pela cidade clamando e chorando. Então, que nessa noite o Senhor possa levantar os Mordecais no nosso meio, porque é tempo de humilhação. Mordecai, ele entra na figura de uma cobertura. E o que o Senhor colocou ao meu coração, e eu gostaria de ser fiel a essa palavra. O Senhor está falando de uma cobertura. Cobertura espiritual. Cobertura, não falando de contexto igreja. A cobertura da sua casa em sacerdotes aqui. E para os sacerdotes, há uma palavra do Senhor nessa noite. É tempo de humilhação. Você é a cobertura da sua casa. Você é a cobertura de Esther. Nós vamos chegar ainda na parte de Esther. Mas nesse momento eu estou falando para Mordecai. Amém? Mordecais. E que o Senhor venha levantar os Mordecais. Que haja um posicionamento, um tempo de humilhação. Amém? Um tempo de chorar diante da presença do Senhor. Um tempo de clamarmos, um tempo de nos humilharmos diante da presença do Senhor Jesus. Amém? E aí fala que Mordecai, ele mandou um recado, né, para Esther, porque ele não tinha acesso ao palácio. E aí, diante dessa tristeza que ele estava passando, ele manda um recado para a rainha Esther. Olha, Esther, foi feito aqui um decreto, né, pelo rei, e o povo judeu vai morrer. E não pense que por você estar aí, né, no palácio, você também vai resistir. Não é só porque você está aí que não vai acontecer com você. Vai acontecer com você e a casa do teu pai também vai perecer. Ou seja, vai acabar, vai exterminar a sua família. Vai exterminar o pouco ainda que lhe resta, né? E falando de Esther. Esther, ela teve que tomar um posicionamento diante daquilo que Mardoqueu passou para ela, a respeito daquele povo, né? O decreto estava ali na mão, vamos dizer, na mão de Esther. O ela ir ou ela ficar. E o Senhor Jesus está falando para Esther nessa noite, que é tempo de se levantar também, Esther, e se colocar em posicionamento diante daquilo que o Senhor Jesus tem chamado. Se colocar diante do rei. E fala que ela responde a Mardoqueu, não é lei chegar diante do rei, não pode chegar diante do rei, não faz parte da lei. Mas eu vou me levantar e eu vou. E se eu perecer, eu pereci. E ali fala que ela se colocou diante do rei. E que nós, como Esther, nessa noite, nós possamos nos levantar, ter um posicionamento e entrar diante da presença do rei. Amém? É tempo de Esther se levantar dentro do seu lar, se levantar na obra do Senhor. Porque está escrito que ele fala para ela, se você não se posicionar, se você não levantar, Esther, o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele é fiel. O que ele tem com o povo vai se cumprir. Então, se você não fizer, o Senhor vai levantar alguém para fazer, né? Só que quando o Senhor nos escolhe, algo lindo é nós sermos participantes daquilo que Ele quer fazer. E que você possa se levantar, mulher de Deus, como Esther dentro da sua casa. Participar daquilo que o Senhor Jesus quer fazer. Às vezes, eu tenho certeza que Esther, ela teve medo, ela temeu. Será que Ele não vai nem estender o cetro e me dar autorização para falar? Será que acaba aqui a minha história? Ela teve medo. E quantas das vezes nós temos medo de nos levantar por conta daquilo, por conta das ordens do inimigo, por conta das ordens de Satanás. Só que nessa noite o Senhor Jesus está fazendo um convite. Amém? Tempo de posicionamento. Pode colocar, por gentileza, no livro de 1 Pedro 5.
5, a partir do 6. Eu já vou ler, só que eu quero falar algo que me chamou assim muita atenção a respeito de Mardoqueu. Que Mardoqueu, ele não se intimidou, ele não se envergonhou de ter saído pela cidade, se humilhando e clamando. E quando nós falamos desse estado de humilhação, estou falando algo espiritual. Quando nós falamos disso, de adorar, de se humilhar, de se rasgar diante da presença do Senhor, muitas das vezes nós nos envergonhamos. Mas que a partir de hoje nós possamos ter um posicionamento diferente. Que nós possamos parar de nos envergonhar, sabe? No momento da adoração, que nós possamos nos rasgar e nos humilhar diante da presença do Senhor. Se é para levantar as nossas mãos, levanta. Se é para se ajoelhar, ajoelha. Sabe? De forma, né? Claro que tudo tem a ordem, decência, mas se é para se prostrar diante da presença do Senhor, se prostra. Nós não estamos na condição de vir ao culto e olhar e julgar o nosso irmão, e julgar a forma que está adorando, a forma que está chorando. Até porque a palavra do Senhor, ela nos conta que quando Davi, ele trazia a arca da presença, ele entrou com a arca da presença para a cidade, ele sentia tanta presença de Deus que ele começou a bailar, ele começou a dançar por causa da presença de Deus. E a sua esposa, Mical, ela olhava ele da janela e julgava a adoração de Davi. Ela falava, tá maluco, tá doido. Só que Davi sabia o que ele estava carregando. Era a presença. E quando a presença, ela quer se mover, irmãos, que nós possamos parar, às vezes, de se limitar. E talvez se você, talvez venha no culto e você olha para a adoração do teu irmão, e com um olhar de julgamento, a palavra do Senhor fala que Mical, ela olhou, ela julgou Davi e ela ficou estéril. Então, que quando você olhar a adoração do teu irmão, não julga ele chorar, não julga ele, sabe, ele se movimentar na presença do Senhor. Porque isso pode deixar estéril, infrutífero. Quando eu olho muito, eu reparo muito o culto, eu fico infrutífero. Porque eu não presto atenção no que está sendo falado na frente, eu não recebo a palavra, eu não recebo a adoração. Amém? Que nós possamos, para esse tempo que o Senhor tem falado, de se humilhar, perder essa timidez, perder essa vergonha, essa limitação. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor Jesus, ele falou comigo que para Mordecai nessa noite, ele tem algo. E há uma palavra do céu para Mordecai. Talvez você entrou aqui nessa noite, você é sacerdote, você é ministro, você é líder da sua casa, líder da sua família. O Senhor está dizendo que é tempo de posicionamento. E eu gostaria de ler aqui em 1 Pedro 5, 6. Diz assim para os mardoqueus: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou, a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus. E tem algo também para Esther. Esther é aquela que vai se levantar como intercessora, né? Para o povo. No livro de Mateus 6:6. Diz assim para Esther: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora
ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém, Esther? A palavra do Senhor, para finalizar, fala assim que Esther, quando ela dá um retorno para Mordecai, ela fala assim, já tem um tempo já que o rei não me chama. Como que eu vou entrar diante da presença dele? Porque já tem quase um mês que ele não me chama. E talvez você aqui nessa noite, você está com esse sentimento, sabe? Faz tanto tempo que eu não estou entrando na presença do rei, porque eu não estou sentindo, né? Não estou sentindo arrepio, eu não estou sentindo a emoção. Mas o Senhor Jesus, Ele está te convidando, amém, nessa noite, a se posicionar. E mais tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Amém? Que nós possamos nos levantar nessa noite como intercessores, como Esther, intercessora de um povo. Mardoqueu, a cobertura da vida de Esther. E ele também intercedia pela vida de Esther. Porque a palavra fala que ele juntou, né? A pedido dela, ele juntou o povo. E eles jejuaram e clamaram. E que nós possamos nos levantar em posicionamento nessa noite. Não só na obra do Senhor, mas dentro dos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Em nome de Jesus, eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. Nós vamos estar fazendo uma oração. Eu gostaria que em pequenos grupos de 3 pessoas, de 4 pessoas, as mulheres possam se juntar com as mulheres para orar, os homens se juntem com os homens. Em nome de Jesus. Nessa hora você possa entrar diante da presença do Rei. Eu não sei qual é o decreto que está sobre a sua casa. Eu não sei o que o inimigo, ele colocou como decreto. Mas ao final da palavra, ao final da ministração, fala que tudo que Ramã ele tinha preparado, de afronta, de morte para o povo de Deus, recaiu sobre ele. Então, talvez, não sei como está a tua casa, qual é o decreto. O inimigo ele pode estar vindo por um caminho, mas por 7 ele vai fugir. Porque aí do seu lado tem um intercessor, tem uma intercessora, tem uma Esther, tem um Mardoqueu, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, diante dessa palavra, Jesus. Senhor, a palavra é simples, mas ela é a tua palavra. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite que todo decreto, Senhor, seja decreto de morte, decreto de falência familiar, decreto, Senhor, de fins, Pai, de casamento, decreto, Senhor, Jesus Cristo, de fins, talvez, da vida financeira, da saúde. Nós queremos te pedir que venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Dá um decreto, Senhor, nessa noite de vitória para o teu povo. Muda, Senhor, o decreto da tua igreja. Senhor, alcança nessa noite Esther, Jesus. Que Esther, Senhor, se levante aqui nessa noite com poder e autoridade dentro da sua casa. Que Esther se levante com poder e autoridade dentro do seu lar. Jesus Cristo, que Mardoqueu nessa noite, Jesus. Haja um posicionamento do sacerdócio nessa igreja. Senhor, enche, Jesus, os homens, os pais de família, os jovens, Pai, dessa igreja com a tua graça, com um tempo de humilhação diante da tua presença. Visita os corações nessa hora. Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece, Senhor, o teu povo. Vem com a tua visitação, que nós possamos não temer a entrar diante da presença do Rei. Que nós possamos ter o desejo, saudades de estar na presença do Rei. Vem, Senhor, com um batismo, uma fome, uma sede da tua presença, uma sede da tua presença, sede de estar na presença do Rei.
Oh, sede, Senhor, de se prostrar diante de Ti, se humilhar diante da Tua presença. Ora, labaxere, canta, labaxaia. Ah, levanta, Senhor, uma igreja fortificada em oração. Labaxere, canta, dentro dos seus lares, dentro das suas casas, aqueles que com a Tua boca mudam decreto de famílias, muda decreto, Senhor, na vida dos filhos. Ora, labaxere, canta, labaxaia. Senhor, nós te pedimos, Jesus. Oh, e te agradecemos, Pai. Seja